Então, só dando um pouquinho de contexto para vocês, tá? Aqui na Smart a gente criou uma empresa fictícia chamada Banco Max, né? E essa empresa ela tem alguns canais de comunicação ali para a gente conseguir resolver alguns problemas, algumas dúvidas ali dos nossos clientes, tá? E o primeiro canal de comunicação que nós temos ali é o e-mail. Então, qual que é a ideia? A ideia é que toda vez que o cliente ele precise tirar algum tipo de dúvida ali referente algum cenário dentro do Banco Max, como, por exemplo, uma abertura de conta, esse atendimento vai cair direto para o nosso agente autônomo. Então, ele tem um agente autônomo que ele fica ali lendo os e-mails que estão chegando, e quando ele identifica um possível e-mail que ele consiga responder, ele vai responder esse e-mail automaticamente. Então, aqui nós temos um cliente que a gente tem, que é o Lucas Almeida, tá? E o Lucas Almeida, ele deseja realmente fazer essa abertura de conta, tá? E só que ele tem algumas dúvidas sobre o que ele precisa para fazer essa abertura, como, por exemplo, quais são os documentos, né? Se precisa ter que ir em alguma agência. Então, ele tem essas dúvidas, tá? Então, o que o Lucas faz? O Lucas, ele envia um e-mail para o time de suporte do Banco Max, tá? E quando ele envia esse e-mail ele é um gatilho, né, para o nosso agente. Então, ele, como eu comentei, ele fica lendo as nossas caixas de entrada, né, no caso do time de suporte. E quando ele identifica algumas palavras-chave, o que ele vai realizar? Quais são as ações dele, né? Então, o agente ele vai consultar a nossa base de conhecimento, que depois eu vou mostrar para vocês essas bases de conhecimento. Ele vai fazer a consulta dessa base de conhecimento, vai preparar ali, né, o que ele pode responder ali para o cliente, vai pegar os pontos-chaves ali dentro, preparar um texto e enviar um e-mail de resposta ali para o Lucas Almeida. Tudo isso em 2 minutos mais ou menos. E qual que é a ideia? É justamente essa de preparar os nossos atendentes, no caso, né, os nossos usuários internos para resolver coisas muito mais estratégicas. E essas dúvidas um pouco mais simples, um pouco mais cotidianas, no caso, né? Quem fica com essa responsabilidade seria o nosso agente autônomo. Então, iria facilitar ainda mais ali o funcionamento, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou aqui com o e-mail do Lucas Almeida aberto, tá? E eu estou enviando um e-mail aqui para o time de suporte, e no corpo aqui do e-mail eu estou falando, ó, gostaria de saber um pouco mais sobre a abertura de conta no Banco Max. Eu vou enviar esse e-mail, tá? E aí o que vai acontecer, né? Então ele vai começar a fazer a leitura, vai fazer toda a preparação e ele vai fazer uma consulta dentro dessa base de conhecimento aqui. Então ele é um arquivo Word, tá? Que a gente colocou dentro do próprio Copilot, né? Do Copilot Studio, onde eu vou aumentar aqui um pouquinho, onde a gente tem algumas informações. Então, por exemplo, como podemos te ajudar, quais são os procedimentos de segurança, quais são as documentações necessárias, os dados pessoais, segurança dos dados. Então, tudo que é referente à abertura de conta, ele fica dentro deste arquivo Word, né? Que no caso a gente utilizou como uma base de conhecimento. Mas eu poderia, por exemplo, utilizar um SharePoint, né? Então, os documentos do SharePoint com uma base de conhecimento e ele consulta todas aqueles documentos ali dentro e prepara uma resposta ali para o nosso cliente, né? Eu posso ter outros bases de dados, por exemplo, para ser um conhecimento, como, por exemplo, um Dataverse, um SQL, né? Então, eu poderia utilizar outras bases de dados como uma base de conhecimento mesmo, né? Que ele poderia e faria essas consultas para conseguir responder ali para a gente, tá? Então, ele já respondeu, tá? Então, eu enviei o e-mail em menos de 1 minuto. O meu agente, ele consultou aquela base de conhecimento e preparou um e-mail com todas as informações. Então, olá, para abrir uma conta no Banco Max, siga os seguintes passos. Acesse ao site, quais são os procedimentos de segurança, qual é a documentação necessária, os tipos de contas disponíveis, análise de dados, cartão físico. Então, ele faz todo um preparativo. E no final ele abre uma ocorrência. No caso, a gente está abrindo uma ocorrência dentro do Customer Service, né? Dentro do Dynamics 365. Então, por exemplo, se eu consultar aqui dentro da base de dados, vou procurar aqui pela ocorrência, ele abriu essa ocorrência, tá?
para deixar como um histórico. Aqui a gente usa o Dynamics 365 Customer Service, mas poderia ser uma outra base, tá? A gente poderia fazer uma solicitação com outros sistemas, tá? E no final, a gente responde se a dúvida foi respondida. Então, se eu colocar aqui que sim, o próprio agente, ele vai dentro dessa ocorrência e já finaliza, né, essa ocorrência ali para a gente, porque já foi resolvida, ele só mantém o histórico mesmo. E caso não tenha resolvido, ele não faz nada. Então, aquela ocorrência ela continua aberta até que um atendente ele pega aquela ocorrência para atender ali a solicitação do cliente, tá? Então, eu vou clicar aqui sim. E aí, depois, o próprio agente autônomo vai lá e finaliza a minha ocorrência, tá? E só para mostrar aqui, para pegar aqui, mostrar um pouquinho, né, qual que é a visão aqui do Copilot. Então, aqui nós criamos um agente chamado Agente Abertura de Conta Banco Max, tá? E dentro desse agente, nós temos alguns detalhamentos sobre o que é esse agente, quais são suas instruções, né, como que ele deve se comportar, né? Temos aqui o nosso conhecimento, então é aqui que a gente adiciona, né, quais são os dados, os arquivos que ele deve consultar para conseguir responder ali os nossos usuários. E temos algumas ferramentas, então quais são as ações que ele vai realizar? Então, no caso, ele envia o e-mail, então essa é uma ação que ele realiza dentro do processo dele. E temos os gatilhos. Os gatilhos é o que aciona também o nosso agente autônomo. Então, nesse caso, o que acionou ele foi um recebimento de um novo e-mail dentro de uma caixa, que no caso é de suporte, né? Então, toda vez que ele identifica esse gatilho, o meu agente ele é acionado, tá? E aqui eu tenho todos os tópicos, né? Então, os tópicos nada mais é o formato em que a conversa irá acontecer, né? Então, eu posso ter uma conversa de obrigado, uma saudação, um tchau, né? E eu tenho também conversas um pouco mais genéricas. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nesse tópico, que ele, sempre que ele não identifica uma ação, né, um gatilho, ele cai dentro desse tópico. E esse tópico aqui é onde a gente faz todos os preparativos. Então, ele aciona, né, o tópico Conversational Boosting aqui, e a gente tem um prompt que ele captura as informações ali do e-mail, né, a gente transforma para deixar um pouquinho mais amigável aquele e-mail, para a gente entender melhor o que está acontecendo. E a gente usa aqui as respostas generativas. Então, essa resposta generativa, né, que é a inteligência artificial generativa, ele vai ler o que a gente preparou para ficar um pouco mais amigável, para entender melhor o que foi dito dentro daquele e-mail. E aqui dentro ele vai fazer, né? Ele vai pegar essa estrutura, vai consultar a base de conhecimento e vai retornar um texto ali sobre o que ele identificou. Então, no caso, foi abertura de conta, então ele consulta a base de conhecimento e prepara ali uma explicação sobre aquela abertura de conta de acordo com a base de conhecimento que ele identificou. E aí, depois que ele identifica, né, a gente passa por todo o processo de criação de ocorrência, utilizando o Power Automate, né, a gente passa pelo processo de envio de e-mail também, né, a gente tem aqui um prompt para preparar esse e-mail em HTML para enviar, enfim. Então, aqui é todo o processo de como que é o funcionamento ali desse agente, tá? Então, vocês vão reparar que, basicamente, todos os nossos agentes ele tem essa mesma estrutura ali de criação para responder aos nossos usuários, tá? Então, esse aqui foi a nossa primeira demonstração, que é a utilização do e-mail, tá? E um outro que nós temos é o atendimento via WhatsApp, tá? Então, nesse cenário aqui, a ideia é mostrar, por exemplo, um cenário em que o cliente ele precisa fazer um bloqueio de um cartão de crédito, tá? Só que ele não gostaria de ter que ir numa agência para fazer esse bloqueio. Então, ele gostaria de enviar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? E ele diz ali que ele quer fazer o bloqueio do cartão e o agente ele já entra em ação. Então, toda vez que a gente manda uma mensagem de WhatsApp ali para o atendimento Banco Max, o agente ele entra em ação e começa a fazer algumas perguntas, né? Então, qual que é o seu CPF, qual que é a sua data de nascimento, e os últimos 4 dígitos do cartão,
tá? E aí, depois com todas essas informações forem fornecidas ali, ele vai fazer todo o processo de bloqueio do cartão. Aqui também estamos utilizando a Dynamics 365 Customer Service, mas como eu disse, poderia ser algum outro tipo de canal também, tá? Então, eu vou mostrar aqui, primeiramente, só vou mostrar para vocês que o cartão, ele não está bloqueado, tá? Então, eu estou aqui no perfil do Lucas Almeida, ele não está bloqueado, e eu vou enviar uma mensagem. Então, estou aqui com o canal do Banco Max aberto e vou enviar uma mensagem aqui, um olá, primeiramente. Então, eu envio esse olá, tá? E, nesse momento, o agente, ele é acionado, né? Ele faz a procura pelo melhor tópico ali para ele conseguir direcionar aquela conversa. E aí, ele se apresenta. Então, olá, sou o agente Banco Max, um assistente virtual. E aqui ele já fala, ó, olá, Lucas Almeida. Por que ele identificou o Lucas Almeida? Justamente pelo número de telefone. Então, no momento que eu coloquei um olá, ele pegou ali o meu número de telefone, consultou dentro da base de dados algum cliente com aquele mesmo número de telefone, pegou o nome e enviou a mensagem ali referente para esse cliente, tá? Então, ele pergunta, ó, como posso ajudar? Vou colocar aqui, ó, bloquear cartão. Bom, identificando aqui o assunto, ele já pergunta, primeiramente, qual que é o seu CPF. Então, ele pede aqui para que seja 100 pontos. Então, vou colocar aqui o CPF. Em seguida, ele vai perguntar a data de nascimento. Então, vou colocar aqui 03091988. Opa, 1988. E depois ele vai perguntar o número do cartão, os últimos 4 dígitos do cartão, que no caso é esse 5269. Vou colocar aqui, 5269. Então, nesse momento, ele vai fazer a consulta, vai procurar por esse cartão, tá? Ele já identificou e pergunta se eu quero realmente bloquear. Vou colocar aqui sim. E depois dessa resposta, ele vai perguntar qual que é o motivo do bloqueio. Então, vou colocar aqui que eu perdi o meu cartão. Bom, enviei o motivo. Ele vai bloquear o meu cartão. Então, se eu olhar aqui, ó, vou atualizar a página. O meu cartão ele já foi bloqueado, né? Então, ele coloca qual que é a data, né? E o motivo do bloqueio. E me avisa que eu irei receber um e-mail de confirmação. Então, se eu entrar aqui no perfil do Lucas, ó, ele abriu uma ocorrência referente ao bloqueio de cartão, tá? E ele pergunta se isso resolveu a minha solicitação. Então, eu vou colocar aqui, só para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui não. Por quê? Porque eu gostaria de falar com um atendente. Então, deixa eu passar aqui. Vou colocar aqui, ó, quero falar com atendente. Então, se não resolveu o problema do Lucas, eu quero falar com o atendente, né? Que aí ele vai passar aqui para o nosso Customer Service, né? Que é a nossa área aqui. Então, ó, tô aqui com o Joaquim, tá? O Joaquim, ele é o nosso atendente, eu vou aceitar aqui a conversa. E aí, nesse momento, né? Com o Customer Service, eu tenho, né, todas as informações. Então, o Copilot ele também tem a possibilidade de a gente conseguir fazer uma transferência ali para um atendente humano. Então, quando o nosso agente ele não consegue resolver um determinado problema ali para o nosso cliente, a gente pode transferir essas conversas ali para um atendente humano, tá? Então, ele passa aqui, ó, então eu tô aqui com o Joaquim Costa, e ele passa as informações ali sobre a conversa, né? Então, se eu olhar, eu tenho todo o histórico, né? Então, qual que é o CPF, qual que é a data de nascimento. Então, a gente mantém todo o histórico ali, para que a gente não precise ficar fazendo essas perguntas ali, tudo novamente, tá? Aí, referente a essa telinha aqui, a gente vai passar um pouquinho mais de detalhe quando a gente for falar do Contact Center, né? Mas é só para mostrar que a gente conseguiria, em qualquer canal, assim, de comunicação, né? Como um WhatsApp ou uma telefonia, a gente conseguiria transferir, né? Essa conversa para um atendente, tá? Bom, e para mostrar aqui para vocês também,
né, nós também temos aqui um agente, tá? Que é o agente Banco Max. Aí, no caso, repare que são dois agentes diferentes, né? Eu tenho um agente para abertura de conta, que é específico ali, e eu tenho um outro agente que é um agente para resolver problemas um pouco mais. Perguntas no geral mesmo, né? Então, aqui no caso, eu queria falar sobre bloqueio ou cancelamento de cartão. Então, a gente tem esse agente aqui mais específico para resolver esses tipos de problema. Então, aqui no caso, a gente também tem as nossas bases de conhecimento. No caso aqui, a gente não tem ferramentas e nem gatilhos, mas nós temos tópicos mais específicos, né? Então, eu tenho o tópico de buscar contato, que é o tópico onde, quando o usuário ele envia uma mensagem, ele já tenta buscar quem quer esse contato ali, para a gente já mandar que a gente identificou quem quer esse cliente. E também temos o tópico aqui de buscar e bloquear o cartão de crédito. Então, toda vez que a gente tem uma frase aqui referente a bloquear cartão de crédito, ou quero bloquear meu cartão, enfim, diferentes frases para conseguir dizer que é referente a uma mesma solicitação, ele vai cair dentro desse tópico. E aqui é o mesmo processo. Então, a gente envia uma mensagem dizendo que a gente irá cadastrar uma ocorrência para o seu caso, pergunta qual que é o CPF, né? Então, aqui a gente já está perguntando para ele. Depois pergunta qual que é a data de nascimento, quais são os seus 4 últimos dígitos do cartão de crédito. E aí depois nós temos toda uma ação ali para buscar esse cartão de crédito dentro da base de dados. Se ele encontra, ele segue aquele processo que a gente viu aqui acontecendo. Se ele não encontrar, ele avisa que, ó, seu cartão não foi encontrado, deseja tentar novamente? E aí a gente faz todo esse processo aqui de tentar novamente tentar encontrar o cartão, tá? E se ele encontra, ele avisa que o cartão foi encontrado e depois ele realiza todo o processo de bloqueio. Então, qual o motivo de bloqueio? E aí a gente chama o fluxo do Power Automate para fazer o bloqueio do cartão, tá? Então, esse aqui seria um pouquinho, né, uma visão um pouquinho referente a como que esses agentes, né? Aqui a gente tem dois, mas a gente pode ter vários agentes ali bem específicos para cada, por exemplo, cenário dentro da organização de vocês, para conseguir ajudar vocês dentro dos atendimentos que vocês precisam. Então, vocês vão ter um ganho muito grande ali e pegar os funcionários de vocês para coisas muito mais estratégicas mesmo, né?